ser testemunha num mundo que estava como o mundo da época de Antipas, ou como o nosso mundo, que não é diferente. Antipas estava lá. E quem era Antipas? Presbítero Antipas. A história diz que ele era o pastor antes do pastor que recebeu a carta que João escreveu. Era presbítero. Lá estava a igreja de Deus. Por quê? Porque a igreja de Deus tem que estar onde está todo o fuá da iniquidade. A igreja tem que estar infiltrada onde está o trono do diabo. Por quê? Porque somente o poder operando na igreja é capaz de destronar Satanás do seu império. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Não reclame do trabalho que você está. Não reclame da turma da faculdade que Deus te colocou. Quando eu estudava, eu falava: meu Deus, eu estou no meio desse povo aqui que é pior dos piores. Mas quando eu compreendi quem eu sou, diante do Senhor eu entendi que a igreja não tem que estar no meio dos melhores. Deus estabelece o teu povo no meio dos mais piores, para que a igreja resplandeça a luz. Só o poder de Deus é capaz de libertar aqueles que estão ainda nas algemas de Satanás. A igreja estava lá. Dá glória a Deus. A igreja estava onde a Bíblia diz: aí está o trono de Satanás. O diabo é adorado pelos pérgamos. O povo de Pérgamo adora estas imagens, essa idolatria, a prostituição, a iniquidade, a templo para tudo quanto é deuses. E esses deuses são adorados com orgias, com sacrifícios humanos, com prostituição, com animais, com serpente, tantas coisas mais. Mas a igreja de Deus estava lá. No meio da escuridão, Deus acendeu a luz. Antipas, a minha fiel testemunha, estava lá. E Antipas, ele era o inconformado. E tu vai entender por quê. Porque Antipas, contemplando tudo aquilo, também se deparou, sabe com o quê? Que todo esse sistema mundano, isto é mundanismo, também assolava a igreja. Porque a Bíblia diz que dentro, eu falei do como estava o sistema lá fora, mas dentro da igreja havia também uma contaminação tão grande. Porque nós somos testemunhas, e a nossa testemunho começa aqui, começa em casa, começa em nossa família, começa em nossa igreja. Dentro da igreja em Pérgamo, a Bíblia diz que havia grupos de pessoas, e para ser mais específico, 2 grupos de pessoas. O primeiro era aqueles que viviam, e alguns que dizem profetas, que eram das doutrinas, era uma confusão doutrinária dentro da igreja de Pérgamo, que eram aqueles que estavam pregando sobre e dizendo, influenciando os irmãos da igreja a viverem a doutrina de Balaão. Grita: queima ele, Jesus. A doutrina de Balaão era aquela doutrina, sabemos a história de Balaão e Balaque, o profeta falso pago para amaldiçoar o povo de Deus, mas não conseguiu amaldiçoar, porque não dá para amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Mas a Bíblia diz no texto seguinte, que Balaão, ele trouxe uma ideia para Balaque. Ele falou assim: olha, não dá para contaminar o povo de Israel, porque Deus, não dá para amaldiçoar o povo de Deus, o povo de Israel, porque Deus já abençoou. Mas te dou uma sugestão, Balaque: pegue as mulheres do seu povo, infiltre ela no meio de Israel, e os homens cairão. Infiltra escondido, lança as mulheres no meio do povo, e eles vão pecar. E quando eles pecar, o próprio Deus vai trazer castigo sobre ele, porque esse povo só pode ser corrigido pelo próprio Deus deles. Então façam ele pecar, para que Deus os castigue, e você o vencerá. Então a doutrina de Balaão é a doutrina da prostituição. Como que em Pérgamo era cultural, mas isso, por ser cultural, não quer dizer que a gente tem que viver aquilo. Era cultural que houvesse orgias, prostituições, que se deitasse com as prostitutas cultuais. A igreja não permitia isso, mas tinha alguns pregadores que estavam tentando influenciar, trazendo essa doutrina para dentro da igreja, dizendo: vocês podem se prostituir, vocês podem ter outras mulheres e outros homens,
vocês possam ter 2, 3 mulheres, vocês possam cometer excessos, vocês podem cometer pecados de homossexualidades, vocês podem prestar culto também aos seus deuses, e o sexo é livre. Era isso que estavam pregando. Fora dessa doutrina distorcida, dentro da igreja de Deus, havia um outro grupo, o dos nicolaítas. A Bíblia não fala muito sobre os nicolaítas, mas o que nós sabemos sobre a doutrina dos nicolaítas era um grupo de pessoas que pregavam dizendo: vocês podem ser crente, vocês podem participar da ceia, mas vocês podem acender vela, vocês podem ler carta, vocês podem invocar os mortos, vocês podem prestar culto a qualquer outro Deus, não tem problema, porque Deus é um só. Essa é a realidade de Antipas, pastor de uma igreja em que há grupos que dizem: prostituam-se. Pastor de uma igreja onde há um grupo que diz: podemos tomar a ceia e podemos ir lá fazer 1 milhão de reza, podemos tomar a ceia e podemos ir lá para a vidente ler a nossa mão, podemos tomar a ceia, mas podemos entrar no templo de Dionísio, do deus do vinho, e nos embriagar. Podemos tomar a ceia, mas podemos sentar nas festas juninas, nas festas pagãs, não tem problema nenhum. Aí está Antipas. Agora o que eu quero que você entenda? Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Quem sente a graça de Jesus, levanta a mão e dá glória. Levanta a mão e faz um barulho de glória a Deus. A gente é pentecostal, levanta a mão e dá glória. Eu sei que eu ouvi uma palavra com um peso tão grande como esse, num culto dominical, parece algo muito confrontador, mas aí que eu amo da Bíblia. A Bíblia sempre confronta para transformar. Querido, nós estamos dentro de um tema inconformado, e a minha pergunta é: dá para se conformar com um sistema desse? Dá? Se você fosse crente da igreja de Pérgamo, tu conformaria com aquilo? Tu participaria daquilo? A Bíblia é clara, a Bíblia aponta muito bem. Não dá para entrarmos nisso agora, porque não é coisa de doutrina, mas a Bíblia aponta muito bem acerca daqueles que, embora não participam, mas coincidem, concordam, compactuam. A Bíblia fala assim que terão o mesmo peso de culpa diante do juízo. Dá para estar conformados, jovens, em viver dentro de uma sociedade tão contaminada como aquela? Dá como igreja de Deus, jardim de Deus, perfume de Deus, como corpo de Cristo, noiva do Cordeiro, lavada, remida no teu precioso sangue, justificada pelo sangue do Cordeiro. Dá para compactuar ou ficar calado diante de um sistema como este? Dá? Não dá. Quem está cheio do Espírito Santo, não dá para ficar inconformado com um sistema desse. Quem está cheio do Espírito Santo, não dá para ficar calado dentro de uma igreja que está tão bagunçada como aquela. E eu vou dizer uma coisa para vocês: todas as vezes que as coisas saem de uma forma desorganizada, todas as vezes que a humanidade começa a se rebelar contra Deus, ao ponto de esquecer a sua palavra, todas as vezes que a igreja de Deus começa a abandonar a verdade doutrinária da Bíblia, todas as vezes que o povo de Deus começa a andar por caminho tortuoso, Deus também não fica conformado e sempre levanta uma voz profética. Eu estava na reunião ministerial hoje pela manhã, e você também estava, creio eu. E o meu pastor, o pastor Lucas Reis, pregando a palavra de Deus, ele falou algo que impactou. Ele falou uma coisa bem clara, ele falou assim: olha, nós devemos pregar o que Deus tem nos mandado sem medo. Alguns estão indiferentes diante da palavra que Deus tem nos dado. Algumas pessoas têm levantado, têm oprimido, têm tentado calar a voz da qual Deus tem levantado. Mas independentemente de como o povo vai receber a palavra, ele falou isso: nós não podemos aceitar e nem ficar de braços cruzados. Quando ele falou isso, meu coração ardeu. Eu estou trazendo esta palavra dele aqui sobre exaltar esta parte da palavra. Meu querido, Deus está levantando vozes proféticas neste mundo contaminado. Deus está levantando vozes proféticas dentro da nossa igreja, que toma um caminho muito preocupante. Eu tenho a graça, a autoridade de Deus como ministro do evangelho para dizer que esta voz profética, como a de Antipas, está sendo levantada nesta noite por você e por mim. Quem vai ser a voz
profética de Deus neste tempo, levanta a mão. Eu quero dizer, é só aquele que está inconformado com este mundo. Oh Deus, será que vocês podem bater palma da glória? Será que vocês podem bater palma da glória? Ou vocês vão querer viver nesse sistema? Ou vocês vão querer abraçar a doutrina de Balaão e de Nicolaita? Ou vocês vão querer se deitar na cama de Balaão e das suas prostitutas? Ei, jovens, vai ficar conformados ou inconformados? Ou vão querer se deliciar na mesa de Balaque, na mesa de Balaão? Vão querer se deitar na doutrina de Nicolaitas? Meu querido, quando o Senhor nos chamou das trevas, em Colossenses 1,13, Deus nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu querido, quando Deus nos trouxe para a luz, nós não temos mais nenhum ato de aliança com as trevas. Ao contrário, nós somos o exército da luz. Nós somos aqueles que mostram, não é este o caminho é Jesus. Nós somos aquele que aponta e denuncia o pecado. Nós somos aqueles que tem a voz que diz: arrependa. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, oh glórias. Quem está cheio do Espírito, não dá para descer, não desce o que está acontecendo nos últimos dias. A gente não consegue, não dá. Quem está cheio do Espírito Santo não engole essa doutrina do diabo, dos Nicolaitas, essa doutrina de Balaão. Não dá para engolir esse sistema, o que o mundo quer nos empurrar para dentro. E Antipas era um homem, era presbítero, homem de Deus, e ele se levantou. E olha aqui para mim, a palavra Antipa significa antipático. Sabe por quê? Porque era isso que chamava a igreja. Ah, lá vai o pastor antipático. Era isso que diziam os jovens de Pérgamo. Lá vai o pastor chamar a atenção de: ô pastor antissocial. A palavra antipático vem do termo e do nome Antipas. Antipas, ele andava pelas ruas. A história diz que Antipas andava pela rua de Pérgamo. E quando ele viu o pessoal entrando dentro do templo de Artemenes, dentro do templo de Artemíris, dentro do templo de Dionísio, ele apontava e dizia: este não pode salvar vocês. E o povo gritava: vai lá, seu antipático, deixa a gente ser o que a gente quiser. Quando ele passava e via as orgias que tinha na rua, ele gritava e dizia: arrependei-vos, essa prostituição te levará para o inferno. Ah, seu quadrado. Quando ele chegava na igreja, no culto de doutrina, ele pregava dizendo: querido, o casamento é um só. Seja fiel à mulher da tua mocidade. Abandona a pornografia, a masturbação, abandona a prostituição. E o povo gritava: oh, seu pastor antipático. Sabe por quê? A verdade, ela gera duas reações sobre a igreja: revolta ou libertação. A verdade, ela levanta inimigos, mas também levanta a salvação. Porque os que ouviram a pregação de Antipas e creram, foram salvos e libertos do seu pecado. Mas os que não ouviram, se levantaram e gritaram: antipático. É isso que eu ouço. Eu sou pastor, mentor espiritual, guia espiritual da igreja, que deve, a Bíblia fala assim, que a igreja deve submissão ao pastor. O pastor está lá para ensinar a igreja. Mas o que eu ouço muitas vezes é: nossa, como o Kaique é chato. E o que eu faço é apenas apresentar a Bíblia, que é o livro do cristão. Quando eu estou no meu trabalho e falo assim: olha, vem apresentar as coisas lá para mim, os meus colegas, e eu vou dentro da Bíblia apresentando de forma amorosa o que é certo, guiando eles para que eles entendam. Sabe o que a maioria deles fazem? Vão fazer uma confraternização lá entre o grupo. Sabe onde eu fico? Fora. Por quê? É antipático. A não ser quando eles querem um benefício, aí eu estou.
Quando o profeta Isaías se levantou, Deus o levantou. Algo interessante em Isaías, porque ele fala assim que o mal se passava por bem, o bem por mal, ou seja, o que era mal. Eu acho muito interessante, porque esses dias eu fui questionado na igreja, o que é certo e o que é errado? Eu falei, o que é certo e errado é definido por aquele que é santo na tua essência, Deus. O que Deus definir certo e errado é o que é certo e errado, mesmo que para vocês não concorde. Antipas foi uma voz profética, como Sedraque, Mesaque, Abidnego, que estavam inconformados. Está aqui aquela estátua, prostra e adore, nós não adoraremos, inconformados. Daniel, está proibido de orar. Nós, quando passamos pela pandemia e tivemos os nossos 4 meses de igreja fechadas, doeu ou não doeu? Eu senti saudade da igreja. Eu não conseguia, eu fiz culto doméstico 4 meses todos. Eu ligava para os irmãos e perguntava, está tudo bem, estão orando? Eu fiz a igreja ler a Bíblia, 9 livros da Bíblia, e mandava áudio explicando e perguntando se eles estavam acompanhando. Fazia pergunta. Inconformado. Daniel, quando foi confrontado, não pode orar como um crente cheio do Espírito Santo e uma testemunha. Jamais ele se submetaria a uma lei, porque nós só cumprimos a lei quando ela não se opõe contra a Bíblia. Quando a lei se coloca contra a verdade de Deus, nós precisamos, ao contrário dela, nem que custe a nossa vida. Ou estou errado? Eu estou pregando o tema que vocês me deram. Inconformados, como Antipas, que passava na rua e gritava, ou como João Batista, que era inconformado também. Eu amo este último profeta do Antigo Testamento. João Batista apontou até para o governo adúltero. Pastor, não pode julgar. Ué, eu não posso julgar pessoal, mas a Bíblia tem poder para julgar, não tem? Eu sou representante, eu estou pregador da Bíblia, eu apresento a Bíblia, quem julga é a palavra. E se a palavra diz que é adultério, é adultério. Ou eu não posso falar isso? É o tema que vocês me deram. Antipas está com uma voz profética. João era uma voz profética. Sedraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, o apóstolo Paulo, Pedro, o próprio João, que diremos de mulheres extraordinárias. Já ouviu falar do homem chamado, esse nome dele está em Filipenses, que o apóstolo Paulo fala deste homem. Nossa, fugiu a minha memória. Paulo fala que se Deus o matasse, o próprio Paulo morreria. Não, ai, o nome dele é bem engraçado, esqueci. Epafrodito. Obrigado, meu amor. Epafrodito era uma testemunha tão incrível, tão extraordinária, que quando ele ficou enfermo, o apóstolo Paulo chega a falar que se ele morresse, Deus tivesse misericórdia dele, nem Paulo suportaria, de tão extraordinário que era Epafrodito. Paulo fala assim, há 4 homens que são exemplos: Jesus Cristo, Timóteo, eu e Epafrodito. Não conhece quem é Jesus, conhece quem é Paulo, conhece quem é Timóteo, mas Epafrodito estava lá e a maioria não conhece. Era um homem incrível, uma testemunha fiel, o inconformado com o sistema. Sabe o que agrada a Deus? Eu vou encerrar. Sabe o que chama a atenção de Deus? Não são os nossos cultos, não é as nossas cantorias, é a nossa fidelidade. Para terminar, a história diz, eu já passei do horário, não. A história diz que Antipas se incomodava tanto por falar a verdade. Era tão antipático por falar a verdade, por ser inconformado, que a Bíblia diz que ele foi levado para ser morto. Pegaram Antipas, levaram Antipas para
frente, se eu não me engano, do templo do deus Dionísio ou de Zeus, eu não me recordo. Colocaram Antipas dentro de um Artemis, que é um boi de bronze. A história diz isso. Colocaram lenha embaixo do boi, acenderam e deixaram Antipas ser cozinhado lá dentro, vivo. A história diz que enquanto o fogo queimava, o boi de bronze ficava vermelho, Antipas lá dentro cantava. Ele fazia o quê? Ele fazia o quê? Cantava. Eu acho que o louvor que ele cantava é tipo esse louvor assim, olha. Esqueci, olha. Agora está falhando já. Sim, eu amo a mensagem. Cante também. Leva. Até por uma. A multidão em volta daquele boi de bronze, o fogo lá embaixo, o boi envermelhado, Antipas lá dentro sendo cozido, a multidão gritando: morre seu antipático, morre seu quadrado, morre seu crente tolo. Mas ele cantava e cantava: sim, eu amo da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também, até por uma. A história diz que Antipas estava morrendo. Chegou uma hora que ele parou de cantar, porque já estava quase morto. Mas se ouvia ele fazer assim, ó. Até que ele se cala. A história diz que quando Antipas morreu, a multidão que estava ao redor e gritava para ele: ô seu quadrado, ô seu santarrão, ô seu antiquado. Eles se ajoelhavam e gritavam: queremos o Deus de Antipas, queremos o Jesus de Antipas, queremos servir o Deus de Antipas. Sabe por quê? Porque Antipas era a voz profética, era a fiel testemunha. Não ouviram enquanto em vida, mas o seu testemunho e a sua fidelidade à palavra de Deus levou ele à morte. Mas no semente da sua morte foi uma semente. Enquanto ele morre dentro daquele boi cozido, o povo se ajoelhava, arrependido dos seus pecados, entregando a sua vida a Jesus Cristo, pelo testemunho deste homem de Deus. E aí? Olha aqui para mim, eu vou encerrar a palavra. E sabe quem que levou Antipas para ser morto? Apocalipse capítulo de número 2. E o versículo 13 diz que ele foi morta entre vós. Sabe quem entregou ele para ser morto? É doido que eu vou falar aqui agora. Os irmãos da igreja. Os que apoiavam a doutrina errada. Eles entregaram um pastor para ser morto. Até que ponto eu sou testemunha de Jesus? O Espírito Santo de Deus, que é conhecedor e revela e sabe de todas as coisas, está dizendo para esta igreja: até que ponto vocês são as minhas testemunhas? Até que ponto vocês estão inconformados com este mundo? Até o ponto em que não dói em você? Enquanto eu falo, mas ainda continuam comigo, eu continuo batendo contra. Mas quando começam a perseguir, machucar, me deixar de lado, aí eu nego a minha fé e me misturo. Até que ponto vocês são testemunhas? Até que ponto vocês estão inconformados? Sermos inconformados e testemunhos vai nos custar caro. Fique de pé. Vai nos custar empregos às vezes. Vai nos custar amigos.
seremos odiados, mas Cristo mesmo diz que no mundo vocês não seriam amados, mas odiados por causa do meu nome. Até que ponto você é testemunha? Até que ponto você está inconformado com este mundo?